paz do Senhor Jesus seja contigo nesse dia. Deus tem uma palavra para você. Eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Se você gostar de ouvir a palavra de Deus, ative o sininho da notificação para toda vez que eu postar vídeo ao meio-dia, todos os dias, né? Quando eu postar o vídeo, você ser notificado. E nós vamos hoje meditar na palavra de Deus. Eu convido você para meditar junto comigo. Aqui no livro de Números, capítulo 13, nós vamos falar um povo que Deus tirou do Egito com grande poder, mas aquele povo, eles endureceram o seu coração. Mesmo eles vendo os milagres mesmo eles contemplando os prodígios que Deus fazia, aquele povo, eles não creram de verdade, né? O Senhor Deus mandou que Moisés escolhesse 12 príncipes e enviasse para espiar a terra de Canaã. Se a terra era boa, se era má, se produzia fruto bom ou fruto ruim, se era uma cidade com muralhas ou sem muralhas. Mandou que eles espiassem e que eles também trouxessem do fruto da terra, porque para que o povo visse, né? Então aqueles espias foram, a Bíblia fala aqui no capítulo 13, fala o nome de cada um deles, né? E tem dois que ficou bem conhecido desses 12, que foi os únicos que sobreviveram, né? Que foi Josué e Caleb. Então nós vemos aqui na palavra de Deus, meu querido, que esses homens, eles foram e eles passaram 40 dias e com 40 dias eles voltaram. E aqui nós vamos ler o relato que eles trouxeram da terra que Deus tinha dado para eles sob juramento. No capítulo 13 de Números, versículo 25, diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Então aqueles homens espiaram toda a terra, né? Se infiltraram ali naquela terra de Canaã e fizeram um relatório de tudo que eles viram. E a palavra do Senhor diz que eles vieram ao cabo de 40 dias, eles voltaram para se encontrar com Moisés e com o povo de Israel. Mas a gente vê, meu querido, que o relato daqueles homens não foi bom. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Então, aqueles homens, o relato que ele trouxe para Moisés, eles disseram: a terra é boa. Tá aqui o fruto, né? E o fruto era um cacho de uva que eles trouxeram, era 2 homens para poder trazer, porque era muito grande, né? Então, realmente a terra manava leite e mel. Mas, meus queridos, aqui fica uma meditação para mim e para você. Por quê? Que quando Deus ele faz uma promessa para alguém, para a pessoa, quando chega o tempo de receber essa bênção, sempre tem lutas e dificuldades, né? Nunca será algo tão fácil. A gente vê na palavra de Deus, né? Então aqui com esse povo, para entrar na terra prometida, também não seria diferente. Eles teriam que derrotar todos os povos que estavam naquela terra. E não seria algo fácil. Porém, Deus estava com eles todos os dias. E o Senhor Deus garantiu que a terra era deles. Eles precisavam lutar. E quando eles foram espiar, as notícias que eles trouxeram não foi boa, né? Como nós continuamos lendo, o relato daqueles homens, eles trouxeram pavor às pessoas, né? Eles disseram realmente a terra é boa, mas lá habita os filhos de Anak, que eram homens gigantes, né? E a cidade é toda muralhada. Nós não poderemos vencer aquele povo, né? E aqui diz mais, no versículo de número 30:
Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito forte, porque é mais forte do que nós. Então, meu querido, Caleb aqui no meio do discurso, Caleb no meio do relato daqueles homens, ele trouxe uma palavra de encorajamento. Por quê? Porque Caleb já tinha visto todo o poder de Deus, como Deus tirou aquele povo com mão forte do Egito, como Deus vinha sustentando aquele povo. E a gente vê na palavra de Deus que aquele povo já tinha contemplado muitas coisas que Deus tinha feito, muitos milagres que Deus tinha feito, mas eles estavam assim, cegos espiritualmente. E quando chegou a hora de receber a bênção, eles olharam para a dificuldade e preferiram não crer na palavra de Deus. E se você não tiver cuidado, meu querido e minha querida, passa anos e anos esperando em Deus por algo que Deus te prometeu. E quando chega, muitas vezes a aparência não era aquilo que você estava esperando. Porque a gente tem uma mania de idealizar as coisas na nossa mente como nós queremos, né? Mas Deus, ele dá como ele quer e como ele sabe que vai fazer bem para você. E aquele povo, eu acredito que eles queriam entrar na terra, mas sem ter tantas dificuldades, né? Mas só que para entrar tinha que lutar tinha que lutar muitas guerras para poder tomar posse da promessa de Deus. E na nossa vida também é assim. Para você que está passando dificuldades, né, que está enxergando o problema maior do que você, lembre-se que Eliseu disse para o moço, né, quando ele contemplou o exército do rei da Síria, ali a palavra do Senhor diz que ele disse: maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com ele, porque com ele está o braço de carne, conosco está o Senhor. E Caleb, meus queridos, sabia disso, né? Que ali tinha muitas nações para ser vencida, tinha gigantes, mas tinha um gigante que era maior, que era Deus, né? Que já tinha feito muitas maravilhas para eles verem. E a palavra de Deus diz, meus queridos, que o povo ouviu tudo isso, né? O povo também deixou Deus de lado, né? Preferiu crer nesses 10 homens que infamaram a terra. Levantou-se, pois toda a congregação gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite, né? Eles choraram, eles murmuraram mais uma vez contra Deus, e eles disseram: porventura não tinha mais antes nós tivéssemos morrido no Egito, né? Ou nós tivéssemos caído no deserto. E aqueles homens que disseram essas palavras, eles caíram no deserto, né? Porque o Senhor se irou contra esse povo, e o Senhor disse que todo aquele que murmurou contra ele, que tinha 20 anos para cima, todos eles que tinham saído da terra, eles iam ficar no deserto, eles iam cair no deserto. Assim como eles passaram 40 dias, os espias passaram 40 dias espiando a terra, o povo de Israel ia passar 40 anos no deserto, né? Assim como eles tinham desprezado o Senhor ia fazer eles provar do desagrado do Senhor. Então nós precisamos ter muito cuidado, né? Com aquilo que Deus nos dá, também com a murmuração, né? Para a gente não viver uma vida de murmuração. A gente vê aqui como a murmuração desse povo atrasou esse povo, né? Eles poderiam ter entrado na terra em poucos dias e passaram 40 anos rodando no deserto, porque murmuraram, porque não creram na palavra de Deus e também porque desprezaram, né, a bênção de Deus, e eles caíram no deserto e morreram. Então isso aqui, essa lição, essa palavra, essa mensagem, meu querido, que ficou registrada, a Bíblia diz que ela ficou como exemplo para nós, né? Para nós não murmurar, não querer voltar ao Egito como eles queriam voltar. Então que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.